Vamos entender, então, definição de reta, né? Para que a gente possa conhecer a posição relativa entre elas. Bom, galerinha, o que define uma reta? Uma reta é um conjunto de infinitos pontos. Então, para determinar uma reta, nós precisamos de pelo menos 2 pontos. É por isso que começamos com esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D. Se em qualquer outro lugar desse plano eu colocar um outro ponto, que aqui nós estamos chamando de ponto E, traçando um segmento entre eles, nós temos uma reta. Então, gravem isso daí. Uma reta é um conjunto de infinitos pontos. Percebam que eu represento essa reta por 2 setinhas. Uma setinha de cada lado, indicando que elas vão para os 2 extremos. Ou seja, uma reta ela não tem início e não tem fim. E é essa união desses pontos alinhados que formam uma reta, certo? Bom, nós queremos falar hoje sobre retas paralelas, né? Sobre posição entre 2 ou mais retas. Como 2 pontos aqui definem uma reta, eu vou traçar aqui agora os pontos B e o ponto C. Percebam que a distância do ponto D para o ponto B é a mesma distância do ponto E para o ponto C. E quando eu traço uma reta, né, que passa pelos pontos B e C, eu posso dizer que essas retas são paralelas. A reta DE é paralela à reta DC, pois essas duas retas têm a mesma distância entre todos os seus pontos. E ter a mesma distância entre todos os seus pontos significa que esses pontos nunca se encontram. Eles nunca se encontram, tá? É essa a ideia. Essas retas não se cruzam. Retas paralelas, então, a definição de 2 retas paralelas é que são conjuntos de pontos equidistantes. Equidistantes, mesma distância. Belezinha? Anotou isso daí? Então, vamos conhecer uma outra posição que podemos ter entre retas. Olha bem, eu posso traçar uma reta passando pelos pontos E e C. Essa reta, que faz um ângulo de 90 graus com as 2 retas, com a reta DE e com a reta BC, é chamada de reta perpendicular. Sempre que você tiver uma reta cortando uma outra reta e nesse ponto de encontro elas fazem um ângulo de 90 graus, essa reta é definida como reta perpendicular. Toda reta perpendicular, ela também é chamada de reta concorrente, porque para ser concorrente, uma reta precisa apenas cortar a outra. Só que ela é um caso particular de reta concorrente, porque ela é uma reta concorrente que forma ângulos retos, ângulos de 90 graus. Por isso, elas recebem o nome de perpendiculares. Bom, marquei um outro ponto aqui sobre a reta BC. E essa reta é uma reta concorrente, por quê? Apenas concorrente, porque ela forma ângulos quaisquer, né? Então, retas concorrentes são apenas retas que se cruzam. Anotou isso daí? Esse ponto, então, definido é o ponto A. E, então, sempre que você falar entre posições, só há 3 posições entre retas. Ou elas são paralelas e elas não vão se encontrar nunca. Ou elas são concorrentes e se encontram em um único ponto. Não tem como 2 retas se encontrarem em 2 pontos. Porque se elas se encontrarem em 2 pontos é o que define uma reta. Elas vão passar uma por cima da outra. Ou elas são concorrentes perpendiculares, que além de se encontrarem em um único ponto, elas ainda fazem um ângulo reto nesse ponto de encontro. Anota isso daí e vamos aprender a desenhar ou a traçar essas retas paralelas, concorrentes e perpendiculares.